Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui reunidos nesta segunda-feira, dia 27 de setembro, aniversário do canal, diga-se de passagem. Hoje o canal está completando então 14 anos, não é mesmo? E eu resolvi conversar com vocês sobre um dos livros mais pedidos aqui deste canal, que é nada mais nada menos do que Os Cinzas na Neve, da Ruta Sepetys. Eu provavelmente estou pronunciando errado o nome e sobrenome da autora, sinto muito, quem souber a pronúncia direitinho e quiser ensinar pra gente nos comentários, fique à vontade, por favor. Mas então, este é um dos livros mais pedidos aqui no canal, quem acompanha o canal já há um tempinho deve conhecer o Antônio. O Antônio tá sempre deixando o mesmo comentário em todos os vídeos, me recomendando fortemente este livro. E eu finalmente peguei para ler e realmente o Antônio não mentiu. Este é um livro de cerca de 300, na verdade bem menos, viu? Essa minha edição aqui tem 240 páginas. E é um livro de leitura rápida, apesar do tema. O tema é pesadíssimo. Este livro já teve outra edição aqui no Brasil, eu vou deixar a capinha aqui do lado. Se eu não me engano, o título em português anterior era A Vida em Tons de Cinza ou algo assim. A questão é que este livro vinha sendo confundido com alguma coisa parecida com 50 tons de cinza. Acredito que tenha sido esse um dos motivos, né, da editora ter trocado aqui o título do livro em português, ficou Cinzas na Neve. E também, né, esta aqui é uma edição de 2019, e em 2019 saiu um filme sobre este livro, e o título do filme era Cinzas na Neve, certo? Este provavelmente é um motivo muito maior para que eles tenham trocado aqui o título do livro. Mas tá, este livro é publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro, uma das maiores casas editoriais aqui do nosso país. Mas enfim, é uma editora muito conhecida aí por trazer muitos best-sellers pra gente. Então, para vocês terem uma ideia, este livro foi publicado lá fora em 2011, fez muito sucesso imediatamente e já chegou no Brasil no mesmo ano. Por quê? Porque ele pode enganar um pouco. Conforme o início da leitura deste livro, eu me lembrei muito de livros como A Menina que Roubava Livros, ou até mesmo O Menino do Pijama Listrado. Vocês lembram dessa época? Em que todos os livros se chamavam A Menina que ou O Menino que? Pois é. Então, este livro também vai tratar de uma fase seríssima da Segunda Guerra Mundial, e vai ser contado através da ótica de crianças, mas assim, a personagem principal dessa história, que é a Lina, é uma garota de 15 anos de idade, mas ela tem um irmãozinho de 10, se não me engano. Então, a maior parte deste livro vai ficar em cima desses personagens muito jovenzinhos. Eu diria que a diferença deste livro para os anteriores que eu já comentei com vocês esteja na questão de que aqui você não tem nenhum elemento fantástico, como, sei lá, a morte narrando a história. E você também tem aqui uma questão de processo de perda da inocência da protagonista, que é a Lina, principalmente. E é uma perda da inocência que vai acontecendo paulatinamente. Então não é uma coisa repentina como é o final, né, chocante, eu diria, do Menino do Pijama Listrado. Que é um livro excelente, aliás, também recomendo a vocês. Mas então, como eu já comecei a dizer para vocês, este é um livro que vai tratar de uma etapa da Segunda Guerra Mundial da qual não se fala muito, que é a questão do que aconteceu com os países bálticos. Então, assim, entre 1939 e 1940, nós tínhamos ali aqueles acordos esquisitíssimos feitos entre Stalin e Hitler, né, entre a União Soviética e a Alemanha, como preferir, e você tinha ali uma questão de território sendo, né, divididos entre eles. Esses países bálticos ficaram, então, nas mãos dos soviéticos. E eles vão tomar esses países, né? Eles vão tomar esse território da pior forma possível. Além da ocupação, você vai ter uma questão também da separação. Então, todas aquelas pessoas que poderiam vir a ficar contra o regime de Stalin foram separadas e foram enviadas para gulags. Então, para começar a leitura deste livro, seria bacana você dar uma olhadinha no mapa. Por quê? Porque a história se passa com uma família que sai da Lituânia. E boa parte deste livro trata da ida desse pessoal da Lituânia rumo à Sibéria, né, que é onde ficam os gulags, ali para onde eles estão indo. Essa viagem aqui no livro vai durar cerca de 5 semanas ou algo assim, e são 5 semanas periclitantes, dentro de vagões de carga superlotados, então assim, você já vai imaginando, né? Então, aí você pode até pensar, né, poxa, mas essa é uma história que começa em 39, né, 40, e a guerra termina em 45, então tudo ficou bem depois disso. De jeito nenhum. O que que acontece? Essas pessoas não voltaram para a Lituânia com o fim da Segunda Guerra Mundial.
elas continuaram nos gulags até o ano da morte do doce Stalin. E aí tá, você tem essas pessoas voltando para casa e descobrindo o seu território tomado por soviéticos, suas casas foram tomadas e em muitos casos, olha só que absurdo, as identidades dessas pessoas tinham sido assumidas por soviéticos. Então, essas pessoas voltaram para casa e elas não existiam mais. Então, elas eram tratadas como criminosos. Onde é que já se viu você não ter uma identidade? Pensa só na situação dessas pessoas que perderam absolutamente tudo, inclusive seu próprio nome. Se você já leu aquela peça do Arthur Miller chamada As Bruxas de Salem, vocês devem se lembrar de que o nome é importante pra caramba. É provavelmente a coisa mais importante que uma pessoa tem, é a sua identidade. Se você tira a identidade de alguém, essa pessoa praticamente não existe mais. Então isso aconteceu com essas pessoas que passaram 10 anos em gulags, voltaram para a Lituânia e a situação não melhorou, muito pelo contrário. Essa situação dos países bálticos continuou, para vocês terem uma ideia, até o final da Guerra Fria, isso em 1991. Foi só em 91 que esses países conquistaram a independência. Então perceba que este livro traz uma história pesadíssima. Então, assim, e é uma história recente, para pensar. Esse problema dessas famílias dos países bálticos só teve início de transformação, de melhora, na década de 90. Eu vou ler um trechinho aqui do pós-fácil da própria autora, em que ela diz o seguinte, ó. Aqueles que sobreviveram passaram de 10 a 15 anos na Sibéria. Ao voltar em meados da década de 50, os lituanos descobriram que os soviéticos haviam ocupado suas casas, usufruíam de seus bens e chegaram até a adotar seus nomes. Eles tinham perdido tudo. Aqueles que voltaram foram tratados como criminosos. Forçados a morar em áreas restritas, viviam sob constante vigilância da KGB, a antiga NKVD. Falar sobre a sua experiência significava prisão iminente ou uma nova deportação para a Sibéria. Então, aquelas pessoas que voltaram para casa e tinham absolutamente tudo tomado, elas não podiam sequer reclamar, elas não podiam contar para ninguém de fora o que estava acontecendo. Continuando. Por isso, os horrores que suportaram ficaram escondidos como um segredo medonho compartilhado por milhões de pessoas. A autora do livro tem ascendência lituana e ela passa boa parte de seu tempo aqui antes de escrever este livro pesquisando a respeito, ouvindo as histórias dos avós, dos parentes. Então a família da autora consegue ir para os Estados Unidos, ela nasce lá, mas ela volta para recolher dados aí para contar essa história. Que, como eu disse para vocês, parece simples, mas não é. Esse não é aquele tipo de história que vá passar a mão na cabeça do leitor. Mas ela é escrita de forma muito leve. Então aqui, como eu tinha comentado com vocês, a protagonista é uma garota chamada Lina, 15 anos de idade, gosta muito de desenhar e assim, ela é uma desenhista nata, ela nunca estudou desenho e ela desenha o que ela vê. Muito bem. O sonho dela é conseguir estudar numa escola de artes e tudo mais, mas o que está acontecendo nesse momento? A casa dela é invadida por policiais da NKVD. O pai é preso, ela, a mãe e o irmãozinho são enviados para esses vagões de trem horrorosos, já lotados de pessoas que estão ali igualmente em situação periclitante como eles. Eles não sabem nem para onde eles estão indo. Ela, a mãe e o irmãozinho estão sendo levados para um gulag na Sibéria. Então você vai acompanhando toda essa viagem, tudo o que vai acontecendo com esses personagens na viagem, com as pessoas que eles vão conhecendo também dentro desses vagões. Existe uma luta muito grande dessa família para encontrar o pai, para saber o que está acontecendo com aquele pai. Você só vai descobrir no final da leitura. O motivo pelo qual eles estão naquele vagão também é todo muito nebuloso, você só vai descobrir também ao final. E como eu disse para vocês, o que nós acompanhamos aqui é um processo de perda da inocência dessa personagem principal. Ao longo de todo o percurso da personagem aqui neste livro, ela vai se lembrando, né, de algumas coisas que aconteceram com a família. Então ela vai se lembrando de reuniões de amigos com o pai, principalmente, que era um professor, né, enfim, eles estavam ali discutindo questões políticas e tudo mais. A própria Lina tinha uma opinião muito forte já a respeito de Stalin e os pais sempre diziam para ela, olha, é melhor você ficar quieta. E ela levava aquilo simplesmente como uma bronca qualquer que ela levava dos pais. Então, aos poucos, né, essas conversas dos adultos, né, e essas broncas que ela levava por emitir opiniões em casa foram fazendo sentido.
Então, aqui você não tem aquele recurso fantástico, né, que eu disse para vocês, que você pode encontrar, né, em livros que tragam essa ótica infantil. A fuga da realidade da Lina aqui não são nem seus desenhos, são essas memórias que ela tenta resgatar. Ela continua desenhando, né, por isso o título em inglês, Between Shades of Grey, porque ela faz os desenhos dela principalmente em carvão, nos papéis que ela vai encontrando pelo caminho. Esses desenhos que ela faz também, daquilo que ela vê, ela tenta fazer um mapa ali da região por onde eles estão passando, ela tenta desenhar também as pessoas, né, tanto o pessoal da NKVD como as pessoas que estão ali com eles nos vagões. Então, assim, esses desenhos são uma forma dela se comunicar, ela tentar se comunicar com o pai também. Então, ela vai deixando esses desenhos ao longo do caminho, na esperança de que o pai, né, mais ou menos como um João e Maria, saiba direitinho onde é que a família está. Mas é isso, o interessante aqui a respeito desses desenhos é que eles vão ficando cada vez mais sombrios porque ela está desenhando, como sempre fez, aquilo que ela vê. Então tem alguns detalhes bem interessantes aqui neste livro. É um livro muito bom, não se tornou um dos meus favoritos nem nada do tipo, mas eu recomendo fortemente a vocês. Existe uma adaptação para o cinema que eu acabei vendo ontem à tarde também. Ele está disponível na Netflix e se chama Retratos de Guerra ou Retratos de uma Guerra. Eu vou deixar o pôster aqui ao lado, mas se você é assinante da Netflix, você pode ver o filme tranquilamente também. O filme é muito bom também, mas é claro, né, o livro sempre traz mais informações do que as adaptações para cinema ou para TV. Então, uma das coisas que eu achei que fez falta no filme, por exemplo, foi o desenvolvimento de um garotinho chamado... Garotinho não. Um garoto da idade da Lina ali, mais ou menos, chamado Andrews. Esse garoto ajuda a família da Lina sempre que possível e eles vão notando que esse rapaz tem uma certa regalia ali com relação aos soldados da NKVD. E eles não sabem exatamente por quê, mas eles desconfiam muito desse garoto por conta disso. Mas o interessante aqui é quando a gente descobre o real motivo para esse garoto ter aí essas regalias com os soldados soviéticos. E aí a autora quebra as suas pernas. Por quê? Porque a gente vai acompanhando as coisas a partir do olhar da Lina, né? O narrador vai acompanhando os personagens principais dessa história. Então a nossa opinião a respeito desse garoto, Andrews, tem a ver com a opinião que ela vai formando dele ao longo do caminho. Então o leitor passa a desconfiar desse garoto também. Aí quando você descobre o que está acontecendo com ele, é pesado, é uma baita de uma história pesada. E isso, né, o desenvolvimento desse personagem não está no filme. Mas ainda assim é um filme muito bom, recomendo a vocês também. Aqui você também tem um romance sendo desenvolvido, mas é aquele tipo de romance que se assemelha àquela florzinha que cresce em meio às rachaduras do concreto, sabe? Enfim, pessoal, é um livro muito bonito. É uma história tenebrosa, contada aqui com uma certa leveza pela autora. Esse pós-fácil escrito por ela aqui no final, falando da família, falando, enfim, os dados históricos, né, do que realmente aconteceu com esse pessoal dos países bálticos. Olha, é um assunto que vale muito a pena a gente conhecer mais a fundo. Se alguém souber aí de algum livro de não ficção que trate especificamente desses acontecimentos com os países bálticos durante a Segunda Guerra Mundial e depois também, deixa aí pra gente nos comentários. Por enquanto fica aqui a recomendação de um romance histórico, muito bem escrito, tá? É aquele tipo de livro que te engana, né? Porque ele é muito simples, né? A linguagem é muito simples. É um livro que vai agradar, como eu disse a vocês, leitores de romances, né? Mais best-sellers mesmo, né? Esse aqui também é um best-seller, mas ele é diferente. A impressão final que eu tive aqui deste livro é de que a autora usou essa fórmula desses best-sellers sobre a Segunda Guerra Mundial para contar uma história que ninguém tinha contado ainda e de um jeito que parece simples, mas não é. Não acho que vá ser um livro que vai agradar a todo mundo, mas é aquilo que eu falei para vocês, são 240 páginas, uma leitura rápida, né? Não é aquele tipo de leitura que pese, que você precisa fazer pausas ou coisas assim, apesar do tema, porque a autora realmente foi muito cuidadosa ali no uso de suas palavras, tá certo? Livrinho muito interessante, agradeço mais uma vez ao Antônio pela repetida sugestão aqui no canal. Aproveito para agradecer também ao Edson que me enviou esta cópia do livro. Ao longo do ano outras pessoas apareceram para conversar com o Antônio também nos comentários, dizendo que leram o livro também por recomendação dele, agradecendo pela recomendação. Então fica aqui, ó,
o meu reforço da recomendação do Antônio a todos vocês. E é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Vocês vão ver aqui ao lado agora os nomes de todos os apoiadores do TLT. Deixo aqui meu muito obrigada de coração a todos vocês, principalmente aqui no aniversário do canal. Volto a agradecer a todos vocês. Então, na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros, aqui no YouTube e no Instagram também. E caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo, sim? Pessoal, um beijo grande pra vocês, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!